Oi gente, meu nome é Nath e hoje eu vou contar para vocês um conto do autor Hans Christian Andersen chamado A Pequena Sereia. Lá fora, no alto mar, a água é azul, como pétalas de uma flor e clara como o vidro mais puro. A profundidade é tão grande que nenhum cabo de âncora alcança o fundo. Muitas torres de igrejas teriam de ser postas uma em cima da outra para surgirem à tona. Lá embaixo moram pessoas do mar. Ninguém pensa que lá embaixo só há um solo de areia branca. Lá crescem árvores e plantas das mais esquisitas, de hastes e folhas tão flexíveis que ao menor movimento da água se movem como se tivessem vida. Peixes grandes e pequenos brincam entre os ramos, como os pássaros lá em cima. No lugar mais fundo fica situado o palácio do Rei do Mar. As paredes são de corais e as longas janelas vitrais são do mais claro âmbar. O telhado é de conchas que se abrem e fecham com o vai e vem da água. Em cada concha resplandece pérolas magníficas, das quais despertariam a admiração na coroa de uma rainha. O Rei do Mar era viúvo fazia muitos anos. Sua velha mãe cuidava da casa. Ela era uma mulher sábia, mas orgulhosa de sua nobre estirpe e ostentava, por isso, 12 ostras na cauda, enquanto as outras mulheres da aristocracia tinham apenas 6. A velha mãe gostava das pequeninas princesas do mar, suas netas. Eram 6 bonitas meninas, a mais nova sendo também a mais bela de todas, de olhos azuis como o mais profundo mar. Como todas as outras, não tinham pernas. Seu corpo terminava numa cauda de peixe. As 6 brincavam no palácio durante o dia, pelos salões amplos onde flores vivas brotavam das paredes. As grandes janelas de âmbar eram abertas e por elas os peixes entravam, como nas nossas entram andorinhas. Os peixes nadavam para as princesinhas, comiam nas mãos delas e deixavam-se afagar. Em frente ao palácio havia um vasto jardim com árvores vermelhas e azuis. Os frutos resplandeciam como ouro e as flores eram como um fogo vivo, movendo sempre as hastes e as pétalas. O chão era de areia mais fina, azul como chama do enxofre. Pairava em tudo um estranho reflexo azulado. Parecia o espaço com o céu em cima e embaixo. Durante as calmarias via-se o sol e emanava toda a luz. Cada uma das princesas tinha seu cantinho no jardim, onde podia cavar e plantar à vontade. Uma delas deu ao seu canteiro de flores o formato de uma baleia. A outra achou melhor que o seu tivesse a forma de uma sereia. E a mais nova fez o seu canteiro bem redondo como o sol. E só queria flores com brilho vermelho como a luz solar. Era uma criança estranha, quieta e meditativa. Enquanto as suas irmãs enfeitavam o jardim com as coisas mais exóticas provenientes de navios naufragados, ela só queria, além das flores, uma coluna de mármore representando um belo rapaz, esculpido numa pedra branca e límpida, resto de um naufrágio. Ao lado da coluna, ela plantou um chorão rosa que crescia exuberante, com os ramos pendentes sobre a estátua. Derramava uma sombra lilás e movia-se com os ramos. A copa e as raízes pareciam brincar, querendo beijar-se. Para ela, não havia prazer maior do que ouvir falar no mundo dos homens, lá em cima. Fazia a velha avó contar tudo quanto sabia a respeito de navios e cidades, homens e animais. O mais extraordinário ao seu ver era que na terra as flores tinham um aroma, o que se não dava com as do mar, e que as matas eram verdes e que os peixes que se viam nos ramos sabiam cantar um belo e comovente canto, que era uma delícia. O que a avó chamava peixes eram os passarinhos, pois de outro modo não se faria entender pelas netas, que nunca tinham visto um pássaro. A avó disse: "Quando você fizer 15 anos, terá permissão de subir à tona e poderá ficar sentada ao luar, nas rochas, a ver passar os grandes navios. Verá também matas e cidades." No ano seguinte, a mais velha das irmãs completou 15 anos. A que seguia tinha um ano a menos. Enfim, a diferença de idade entre elas era sempre de um ano.
A mais nova teria de esperar 5 anos até poder subir do fundo do mar e ver como as cidades são lá em cima. Mas uma prometeu à outra contar o que visse e achasse mais bonito no primeiro dia. Nenhuma ansiava tanto por ir à terra como a irmã mais nova. Precisamente a que mais tempo tinha de esperar por isso, aquela que era mais calma e pensativa. Olhando através da água azul, onde os peixes moviam as barbatanas e a cauda, via a lua e as estrelas brilhando muito pálido através da água. Pareciam muito maiores que aos nossos olhos. Quando uma nuvem negra deslizava por baixo das estrelas, ela sabia que era uma baleia que ia passando, ou então um navio cheio de gente, onde certamente ninguém imaginava que lá embaixo uma bela e pequenina sereia estendia para o barco suas mãos. A mais velha das princesas completou 15 anos e pôde subir à superfície do mar. Quando voltou, tinha 1000 coisas para contar, mas ao seu ver o que lhe pareceu mais agradável era ficar deitada ao luar num banco de areia com o mar bem calmo e contemplar a grande cidade perto da costa, onde as luzes brilhavam como centenas de estrelas. E assim, ouvir música, o rumor dos carros a rolar, a conversa dos homens, ver as torres das muitas igrejas e escutar o badalar dos sinos. A cidade era inalcançável e por isso eram tanto mais ardentes os seus desejos de lá chegar. Ai, com que alegria escutava a irmã mais nova. Desde então, toda noite ela ficava em frente à janela aberta e olhava através da água azul, pensava na grande cidade com seu burburinho característico. Parecia então ouvir, chegando até ela, o badalar dos sinos. No ano seguinte, a segunda irmã obteve permissão de subir e nadar para onde quisesse. Ela emergiu no momento em que o sol se punha e essa visão lhe pareceu a mais encantadora de todas. Todo o céu era cor de ouro e as nuvens surgiam maravilhosas. Não se cansava de descrevê-las. Vermelhas, violáceas, as nuvens tinham voado por cima dela. Também ela nadou em direção ao sol poente, mas o sol mergulhou no mar. No ano seguinte, a terceira irmã subiu. Mais corajosa que as outras, nadou até mais longe e encontrou um largo rio que desembocava no mar. Viu pitorescas e verdes colinas cobertas de vinhedos. Castelos e quintas apontavam entre bosques luxuosos. Ela ouvia cantar todos os pássaros, e o sol era tão quente que muitas vezes teve ela de mergulhar para refrescar o rosto. Numa pequena enseada, encontrou um bando de crianças que, completamente nuas, corriam e brincavam na água. Quis brincar com elas, mas todas fugiram assustadas. Apareceu então um pequeno animal preto. Era um cachorro, coisa que ela nunca vira antes, latindo tão furiosamente que ela teve medo e procurou de novo o mar aberto. Ficaram-lhe, porém, gravadas na memória as belas florestas, as colinas verdes e as lindas crianças, que nadavam na água, embora não tivessem cauda de peixe. A quarta irmã, menos ousada, ficou longe da costa no Mar Grosso. Era o que havia de mais bonito, contou. Via de lá muitas milhas ao redor, e o céu lá no alto era como uma grande cúpula de vidro. Viu navios, mas de muito longe pareciam gaivotas. Viu golfinhos engraçados dando cambalhotas e grandes baleias esguichando água. Chegou a vez da quinta irmã. Seu aniversário ocorreu no inverno. Por isso, ela viu que as outras não tinham visto. O mar estava todo verde e ao redor flutuavam enormes blocos de gelo. Cada um parecia uma pérola, disse ela, mas eram muito maiores do que as torres das igrejas que os homens constroem. Mostravam-se nas mais estranhas formas e brilhavam como diamantes. Ela sentou em um dos blocos maiores, deixando o vento agitar os cabelos longos. Os navegantes contornavam assustados o bloco de gelo flutuante, onde ela estava sentada. À noite, porém, o céu cobriu-se de nuvens. Relampejava e trovejava, enquanto o mar negro e revolto atirava para o alto grandes pedaços de gelo, fazendo-os brilhar à luz dos relâmpagos. Em todos os navios as velas foram recolhidas e o pavor apoderou-se dos marujos. A sereia, porém, ficou tranquilamente sentada em sua montanha de gelo flutuante, vendo raios azulados zigue-zaguearem no céu e acertarem no mar. A primeira vez que subiram à superfície, as irmãs ficaram fascinadas diante de tanta coisa nova e bonita.
Quando, porém, já moças crescidas, tinham permissão de subir quando quisessem, e então começaram a sentir indiferença pelo mundo lá de cima. Só desejavam estar em casa. Diziam que o lugar mais bonito do mundo era mesmo lá embaixo, na casa delas, no fundo do mar. Muitas vezes, à noitinha, as 5 irmãs davam o braço umas às outras e subiam a terra, em fila, entrelaçadas. Todas elas tinham uma voz maravilhosa, mais doce que a de qualquer ser humano. Quando viam formar-se uma tempestade ameaçando naufrágios, nadavam na frente dos navios e cantavam, exaltando as delícias do fundo do mar e pedindo aos marujos que não tivessem medo de chegar até lá. Eles, porém, não entendiam o que as sereias falavam, achavam que estavam ouvindo a tempestade, e assim nunca podiam ver as maravilhas lá de baixo, pois quando o navio naufragava, todos eles morriam afogados e chegavam sem vida ao palácio do rei do mar. Quando a noite chegava, as irmãs de braços dados subiam à tona. A mais nova ficava sozinha em casa vendo-as partir. Parecia querer chorar, mas como as sereias não têm lágrimas, ela sofria muito mais ainda. Eu queria ter 15 anos, suspirava ela. Já sei que vou gostar muito do mundo lá em cima. Finalmente chegou o dia. Ela fez 15 anos e a avó, a velha rainha-mãe, colocou-lhe na cabeça uma coroa de lírios brancos. Cada pétala era metade de uma pérola. A velha fez prender ainda 8 grandes ostras na cauda da princesa, como símbolo de sua alta linhagem. Isso dói tanto, queixou-se a pequena sereia. Eu sei, deve-se sofrer alguma coisa pela beleza, retorquiu a velha. Com que prazer teria a pequena sereia atirado para longe todos aqueles enfeites, inclusive a pesada coroa, mas não arriscou tirar os adornos. Adeus, disse ela, e leve como uma bolha de água, subiu à tona. Quando ela ergueu a cabeça por cima das ondas, o sol acabava de se pôr. Nas nuvens havia ainda reflexos rosas e dourados. A noite desceu, serena e fresca, sobre o mar, calmo como um lago. Um grande navio de 3 mastros lá estava parado, com uma única vela aberta. Não havia a mais ligeira brisa. Marujos estavam sentados na proa, havia música e canto. E quando escureceu de todo, acenderam-se centenas de lâmpadas coloridas. A pequena sereia nadou para junto da janela do salão e cada vez que o mar, em seu vai e vem, a levantava, ela conseguia espiar pela vidraça e via muita gente em roupas festivas. Entre todos, o mais belo era um jovem príncipe. Tinha grandes olhos pretos e certamente não passava dos 17 anos. Era o dia do seu aniversário, por isso é que havia festa. Os marinheiros dançavam no convés e quando o jovem príncipe saiu do salão, centenas de foguetes subiram ao céu, clareando como a luz do sol. Assustada, a pequena sereia mergulhou. Quando tornou a erguer a cabeça, viu uma infinidade de estrelas caindo no mar em cima dela. Nunca tinha visto fogos de artifícios. No próprio navio, a claridade era tão intensa que dava para ver cada pedaço de corda, e melhor ainda, cada pessoa. Como era formoso e jovem o príncipe! Apertava a mão aos homens e sorria, enquanto a música enchia a noite esplêndida. Já era tarde, mas a pequena sereia não conseguia tirar os olhos do navio e nem do formoso príncipe. Foram se apagando as lanternas coloridas. Os foguetes não subiam mais aos céus e nem se ouviam mais tiros de canhão. O único rumor vinha das profundezas do oceano, um rugido soturno, ameaçador. A sereia ficou flutuando sobre a água, balançando ao sabor das ondas, vendo o interior do salão. Nisso, porém, um navio entrou em movimento, ganhou impulso, levantou as velas, uma depois da outra. Também as ondas aumentaram de tamanho, enquanto pesadas nuvens foram subindo no horizonte e, ao longe, os relâmpagos rasgavam o céu. Avizinhava-se tremendo temporal. Os marujos recolheram então as velas. O grande barco balançava numa carreira louca sobre o mar agitado. A água se erguia como enormes montanhas, que ameaçavam se lançar sobre o mastro e despedaçá-lo. A pequena sereia achava graça naquela corrida. Os marinheiros é que não achavam graça nenhuma. O navio gemia e rangia em todas as juntas. Em dado momento, o mastro foi partido ao meio como um caniço e o navio oscilou, deitou-se de lado e foi invadido pela água. A pequena sereia compreendeu o perigo em que o barco se achava e ela própria teve de tomar cuidado para não ser atingida pelos destroços das pranchas atiradas à água. Por instantes, a escuridão era tal que ela não via absolutamente nada. Quando relampejava, porém, o clarão era tão forte que ela via todas as pessoas no barco, cada uma delas
tentando salvar-se de qualquer modo. A sereia procurou o jovem príncipe e o viu submergir nas ondas no momento em que o navio se desconjuntava. No primeiro momento, ela ficou contente, pois imaginou que o jovem ia descer ao fundo do mar e ficar junto com ela. Logo depois, porém, lembrou-se que os homens não podem viver dentro d'água e que se morresse, ele nunca iria ao palácio do pai dela. Não, ela não ia deixá-lo morrer. Nadou por isso entre pranchas e caibros que flutuavam no mar, esquecendo-se completamente que os destroços a podiam ter esmagado. Mergulhou e tornou a sair dentre as ondas até chegar ao pé do jovem príncipe, que mal conseguia nadar no mar agitado, com braços e pernas vencidos pela fadiga e os olhos cerrados. E ele teria certamente morrido se a sereia não tivesse vindo salvá-lo e segurado a sua cabeça acima da água. Ambos ficaram então flutuando, ao sabor das ondas. Pela madrugada, a tempestade se acalmou. Não se viu o menor sinal do navio. Vermelho e brilhante, o sol apontava sobre as ondas. As faces do príncipe pareciam criar nova vida, mas seus olhos continuavam fechados. A sereia beijou-lhe a testa e afagou-lhe os cabelos molhados. Ela achou ele parecido com a estátua de mármore que havia lá embaixo, em seu jardinzinho. Tornou a beijá-lo e desejou ardentemente que ele vivesse. Então viu apontar em sua frente a terra firme. Para a terra nadou a sereia, levando o belo príncipe, o deitou na areia para que ele recebesse o calor do sol. A pequena sereia afastou-se um pouco, nadou para trás de umas rochas altas que se erguiam no meio da água e lançou espuma nos cabelos e no peito, para que ninguém a visse, e ficou ali à espreita. Queria ver se alguém se aproximava do príncipe. De fato, uma mocinha logo chegou ao lugar. Pareceu a princípio assustar-se, mas só por um momento. Em seguida foi buscar mais gente e a sereia viu que o príncipe recuperava a vida e sorria para todos ao redor. Só não sorriu para ela, pois nem ao menos sabia que a sereia lhe salvara a vida. E ela ficou muito magoada quando o príncipe foi conduzido ao interior do grande edifício. Então ela mergulhou e, cheia de tristeza, tratou de voltar ao palácio do seu pai. Ela sempre fora retraída e dali por diante tornou-se ainda mais melancólica. As irmãs lhe perguntavam o que ela vira lá em cima, mas ela nada contava. Subia muitas vezes, à noitinha e pela manhã, até o lugar onde deixara o príncipe. Viu os frutos do pomar amadurecerem e serem colhidos, viu a neve derreter nas montanhas, mas nunca mais viu o príncipe, e por isso voltava cada vez mais triste para casa. Ali, o seu consolo era ficar sentada no pequeno jardim e enlaçar com os braços a bela estátua de mármore que se parecia com o príncipe. Ela não cuidava mais de suas flores. Por fim, tudo aquilo se lhe tornou insuportável, e ela contou tudo a uma das irmãs. Bem depressa, todas as outras o souberam, mas só elas e mais algumas sereias que não o contaram a ninguém, a não ser algumas amigas mais íntimas. Uma dessas conhecia o príncipe. Também vira festa no navio. Sabia de onde era o príncipe e onde ficava o seu reino. Vem, maninha, disseram as outras sereias, enlaçando os ombros uma das outras com os braços. Subiram em longa fila à superfície do oceano, onde sabiam que ficava o palácio do príncipe. O palácio era construído de pedra amarela, clara, brilhante, com grandes escadas de mármore, uma das quais descia até o mar. A sereia sabia onde morava o príncipe e para lá se dirigia muitas vezes à noite. Aproximava-se muito mais da terra que qualquer uma das outras irmãs jamais tinham arriscado fazer. Ela ia mais longe ainda, subia pelo canal até ficar sobre a maravilhosa sacada de mármore que projetava sua sombra sobre a água. Ali permanecia ela, fitando o jovem príncipe que julgava estar completamente só na noite enluarada. A sereia o via muitas vezes, navegando à noitinha em seu luxuoso barco, ao som de música com bandeiras oscilando ao vento. Ela ficava espiando. Em certas ocasiões, aproximava-se dos pescadores que pescavam à noite e os ouvia conversando a respeito do jovem príncipe. Sempre falavam bem dele e ela se alegrava por ter salvo a sua vida. Cada vez a sereia gostava mais dos seres humanos e cada vez mais desejava poder ir viver lá em cima, entre eles. O mundo deles lhe parecia muito maior que o dela. Eles podiam percorrer todo o oceano em seus navios, podiam subir ao alto das montanhas, acima das nuvens, e as terras que possuíam, com matas e campos, estendiam-se muito além do que ela conseguia ver. Mas a vida dos humanos é muito, muito mais curta do que a nossa, contava a avó. Nós vivemos 300 anos, mas quando acabamos de viver, nos transformamos em espuma do mar.
não temos nem ao menos uma sepultura cá embaixo. Os homens, porém, têm alma, que vive sempre, mesmo depois que o corpo se transforma em terra. Por que não nos foi dado uma alma imortal? Perguntou a pequena sereia, entristecida. Nem deves pensar em semelhante coisa, disse a velha. Nossa vida é muito melhor e mais feliz que a dos homens lá em cima. Então eu vou morrer, virar espuma e flutuar nas ondas do mar. Não quero mais ouvir a música das ondas, nem ver as flores, o sol vermelho, se nada posso fazer para obter uma alma eterna. Nada poderás fazer, disse a velha, a não ser que um homem viesse até você e jurasse ser fiel por toda a eternidade. Então sim, a alma dele passaria a teu corpo e você compartilharia da aventura humana, principalmente porque aqui no mar achamos bela tua cauda de peixe, coisas que lá na terra eles acham feio. Disso eles não entendem. Lá em cima, para ser bonita, é preciso ter 2 grosseiros suportes, a que chamam de pernas. Aí a pequena sereia, suspirando, olhou magoada para sua cauda de peixe. Vamos nos alegrar, disse a velha. Vamos dançar e pular nos 300 anos que temos de vida, o que não é pouco. Com tanto prazer pode-se depois descansar no túmulo. Hoje à noite vamos ter baile na corte. Enquanto o grandioso baile acontecia, a pequena sereia saiu escondida do palácio. Enquanto lá dentro, no palácio de meu pai, dançam minhas irmãs, procurarei a bruxa do mar, de quem sempre tive tanto medo, mas que talvez possa me aconselhar e me ajudar. A pequena sereia saiu de seu jardim rumo ao terrível abismo onde morava a feiticeira. Por aquele caminho ela nunca andara antes. Ali não existem flores nem algas. Havia apenas o fundo cinzento e nu de areia que se estendia em direção ao abismo onde a água, fervendo e espumando, girava como enormes rodas de moinho, arrastando tudo quanto conseguia carregar. Chegou ela assim a uma grande área onde haviam caído os homens mortos, em alvos esqueletos formando uma clareira. Bem no meio da clareira erguia-se uma casa feita de ossadas de naufrágios. À porta estava sentada a feiticeira. Quando avistou a pequena sereia se aproximando, a feiticeira disse: Já sei o que queres, e queres uma coisa bem tola. Mas como o teu desejo te trará a desgraça, tu o verás realizado, minha bela princesa. Queres é ver-te livre de tua cauda de peixe e, em seu lugar, ter 2 tocos para andar, como os seres humanos, para que o jovem príncipe possa enamorar-se de ti e tu possas ganhá-lo, juntamente com uma alma imortal. E a feiticeira deu gargalhadas tão altas e horríveis que o sapo e as cobras caíram ao chão. Mas vieste em boa hora, continuou. Vou preparar uma poção antes que o sol se levante. Deves andar com ela até a terra, sentar-te à margem e bebê-la. Aí tua cauda se soltará e encolherá, virando o que os homens chamam de bonitas pernas. Mas vai doer muito. Será como se uma aguda espada te varasse de lado a lado. Todos os que te virem dirão como és a criatura mais linda que já viram. Conservarás teu andar leve e elástico. Nenhuma bailarina poderá mover-se com a graça igual à tua. Mas cada passo que deres será como se picassem numa faca afiada que te fizesse correr o sangue. Queres sofrer tudo isso? Se o quiseres, te ajudarei. Quero, disse a pequena sereia, com voz trêmula, pensando no príncipe e no desejo de ter uma alma imortal. Mas lembra-te de uma coisa, disse a bruxa. Quando tiveres adquirido forma humana, nunca mais poderá descer ao fundo do mar, ao palácio de teu pai, junto de tuas irmãs. E se não conquistares o amor do príncipe, a ponto dele só em ti pensar o tempo todo, não terás nunca alma imortal. Na primeira manhã, depois dele ter casado com outra, teu coração se despedaçará e tornarás espuma na água. Quero, disse a pequena sereia, pálida como um cadáver. Mas terás ainda que me pagar pelo meu serviço, acrescentou a feiticeira. E não é pouco que eu peço. Tens a mais linda voz de todas cá embaixo, no fundo do mar. Imaginas, sem dúvida, que com ela irás fascinar o príncipe. Essa voz é o que vais me dar. Como pagamento de minha mágica poção, peço o melhor que você possui, pois para essa poção preciso dar o meu próprio sangue, para que torne penetrante como uma espada de 2 gumes. Mas, se me tiras a voz, que me restará? Disse a pequena sereia. Restará o teu belo corpo, disse a bruxa. Restará o teu andar gracioso e teus olhos encantadores,
Com ele, certamente, poderá seduzir um coração humano. Ah, perdeste a coragem, não é? Pois põe tua linguinha de fora para que eu a corte como pagamento do meu serviço, e te darei a forte poção. Que seja, disse a pequena sereia, enquanto a feiticeira punha o caldeirão ao fogo para ferver a poção. A limpeza é uma grande coisa, disse a bruxa, e começou a esfregar o caldeirão, usando para isso as cobras, que ela juntava e amarrava em trouxas. Em seguida, cortou o próprio peito e deixou o seu sangue gotejar no caldeirão. O vapor formou estranhas figuras, que eram de meter medo. A cada instante, a feiticeira deitava novos ingredientes ao caldeirão. Quando a fervura chegou ao máximo, era como se visse um crocodilo chorando. Finalmente, a bebida estava pronta e tinha o aspecto da água mais cristalina. Pronto, disse a bruxa, e cortou a língua da pequena sereia, que se tornou muda, não podendo mais nem cantar, nem falar. O sol ainda não tinha saído quando ela avistou o palácio do príncipe. Subiu pela bela escada de mármore, a lua brilhava, muito clara. A pequena sereia bebeu a forte e escaldante poção e sentiu como se uma espada de 2 gumes lhe atravessasse o corpo delicado. Desmaiou, ficou estendida, sem sentidos, como morta. Quando o sol brilhou por sobre o mar, ela despertou, sentindo uma dor aguda. À sua frente, o jovem e formoso príncipe a olhava, e só então ela viu que sua cauda de peixe desaparecera e que ela ostentava as mais bonitas pernas que uma jovem poderia ter. Mas ela estava completamente nua e enrolou-se por isso em seus longos cabelos. O príncipe perguntou quem era ela, como viera parar ali. Ela o olhou, meiga, mas muito triste, pois não podia falar. Ele estendeu a mão e a conduziu ao palácio. Cada passo que dava era como se ela pisasse em agudos punhais. Ela, porém, a tudo suportou com prazer. Levada pela mão do príncipe, ia leve como uma bolha, e toda a gente se mostrava admirada com o seu gracioso andar. Deram-lhe luxuosos vestidos de seda. Ela era a mais bela no palácio, mas era muda, não podia cantar nem falar. Durante os bailes, em meio às cantorias, pensava: ai, se ele soubesse que eu, para estar a seu lado, dei minha voz para sempre. Enquanto todos dançavam e bailavam, a pequena sereia abriu então seus belos braços, ergueu-se nas pontas dos pés e rodou pelo salão, bailando como nunca antes alguém bailaria ali. Cada movimento dava mais destaque à sua beleza, e seus olhos falavam mais ao coração do príncipe do que a cantoria. Todos ficaram extasiados, sobretudo o príncipe, e ela dançou mais e mais, embora cada vez que seus pés tocavam o chão, sentisse que pisava em facas afiadas. O príncipe disse que ela devia ficar sempre com ele, e deu-lhe permissão de dormir em frente à porta do seu quarto, numa almofada de veludo. Ele mandou fazer para ela um traje masculino, para que o pudesse seguir a cavalo. Cavalgaram assim os dois, através das florestas perfumadas, onde os ramos batiam nos ombros dela, enquanto os passarinhos cantavam, ocultos na folhagem. Em companhia do príncipe, ela escalou altas montanhas, e embora seus pés delicados sangrassem a ponto de outros o notarem, ela ria e o acompanhava sempre, até chegarem acima das nuvens. Em casa, no palácio, quando os outros dormiam, ela ia até a larga escada de mármore e refrescava na água do mar os pés em brasa, e ficava pensando nos parentes que deixara lá embaixo nas profundezas. Uma noite apareceram suas irmãs, dando o braço umas às outras, nadavam na superfície e cantavam com tristeza. Ela acenou para as sereias, que a reconheceram e lhe falaram da grande mágoa que ela causara a todos. Depois disso, passaram a visitá-la todas as noites. Uma noite ela viu ao longe a velha avó, que já fazia muitos anos não subia à tona, e o rei do mar com a coroa na cabeça. Os velhos estendiam as mãos para ela, mas não se arriscavam a ir tão perto da terra como as irmãs dela o faziam. A cada dia o príncipe gostava mais dela, mas nem de longe lhe passava pela cabeça torná-la sua rainha. E era indispensável que ela se tornasse sua esposa, para conseguir a alma imortal, e não desfazer-se como espuma no mar no dia em que ele se casasse com outra. Entre todas, não é de mim que gostas mais? Parecia que indagavam os olhos da pequena sereia, quando o príncipe a tomava nos braços e ele beijava a testa. Sim, é de ti que gosto mais, dizia o príncipe, como adivinhando-lhe o pensamento. Pois entre todas tens o melhor coração, és a mais dedicada e te pareces com uma moça que vi certa vez, e a quem acredito nunca mais verei. Eu me achava a bordo de um navio que naufragou. As ondas me carregaram para a terra, para perto de um templo sagrado.
A mais nova delas viu-me estirado na praia e salvou minha vida. Vi-a apenas 2 vezes. É a única que eu seria capaz de amar neste mundo. Mas tu tens semelhanças com ela. Ela pertence ao templo sagrado. Por isso os bons fados te fizeram chegar até mim. Nunca nos separaremos. E a pequena sereia pensava: ele não sabe que eu lhe salvei a vida, que o carreguei por cima das ondas até o bosque onde fica o templo, e fiquei escondida na espuma para ver se vinha gente. Vi a bela jovem de quem ele gosta mais do que de mim. Assim, pensando, a sereia suspirou profundamente. Chorar ela não podia, e continuava a pensar. A jovem pertence ao templo sagrado, disse ele, e não sairá para o mundo. Nunca mais se encontrarão. Mas eu estou com ele, vejo-o todos os dias. Hei de cuidar dele, amá-lo. Sacrificarei por ele a minha vida. Correram rumores de que o príncipe ia casar com a formosa filha do rei vizinho. Por isso dizia-se que ele estava equipando um tão belo navio. Contava-se a verdade que o príncipe ia viajar para ver as terras do seu vizinho. Mas o que ele de fato ia ver, com toda aquela comitiva, era a filha do rei. A pequena sereia, porém, balançava a cabeça e sorria. Ela conhecia melhor que todos o pensamento do príncipe. Devo viajar, disse o príncipe. Tenho de ir ver a princesa, porque assim o querem meus pais. Mas não me obrigarão a trazê-la comigo, como minha esposa. Amá-la não posso. Ela não se parece com a bela jovem do templo, com quem tu se assemelhas. Se eu um dia fosse escolher noiva, escolheria ti, com teus olhos que falam, minha garota muda, achada na areia. E assim, dizendo, beijara-lhe a boca, brincara com seus longos cabelos e recostara a cabeça junto ao seu coração, que sonhava com a felicidade humana e aspirava a uma alma imortal. Não terás medo do mar, espero, disse ele, enquanto se encontravam a bordo. E ele falou a respeito de temporais e calmarias, de peixes esquisitos que viviam nas profundezas e que um mergulhador vira lá embaixo, ouvindo. Ela sorria, pois conhecia melhor que ninguém o fundo do mar. Uma noite de lua, quando todos dormiam, suas irmãs subiram à flor da água e a olharam, aflitas, torcendo as mãos. Ela acenou e sorriu, e quis dizer que tudo lhe corria bem e que era feliz. Mas naquele momento, aproximou-se o marinheiro e as irmãs sereia mergulharam. O marinheiro ficou assim convencido de que vira apenas a espuma do mar e nada mais. Na manhã seguinte, o navio entrou no porto da bela cidade do rei vizinho. Todos os sinos das igrejas tocaram enquanto os soldados marchavam com bandeiras. Houve uma festa em cada dia. Os bailes e as reuniões sucediam-se. Faltava só a princesa, que estava sendo educada longe dali, num templo sagrado, onde aprendia todas as virtudes reais. Finalmente ela chegou. A pequena sereia, ansiosa por ver-lhe a beleza, teve de reconhecer que nunca vira antes figura mais graciosa. A jovem tinha a mais fina pele, e sob uns longos cílios escuros sorriam os seus 2 olhos negros e meigos. — Então és tu, disse o príncipe. Foste tu que me salvaste quando eu jazia meio morto na praia. E estreitou nos braços a noiva envergonhada. — Estou tão feliz, disse, voltando-se para a pequena sereia. O melhor, o que nunca ousei esperar, tornou-se realidade. Também tu te alegrarás com a minha aventura, pois és, entre todas, a que mais gosta de mim. A pequena sereia beijou-lhe a mão e pareceu que sentiu o próprio coração em pedaços. Para ela, a alvorada após a noite nupcial do príncipe traria a morte, transformando-a em espuma do mar. Todos os sinos das igrejas tocaram, os arautos cavalgaram pelas ruas anunciando o noivado. Em todos os altares ardiam óleos perfumados, em custosas lâmpadas de prata. Os sacerdotes agitavam incensos e os noivos, de mãos dadas, receberam as bênçãos do bispo. A pequena sereia, vestida de seda e de ouro, segurava a cauda do vestido da noiva, mas não ouvia a música festiva e nem via a cerimônia sagrada. Pensava somente que aquela seria sua última noite, pois amanhã lhe traria a morte, e recordava então tudo quanto perdera neste mundo. Ainda na mesma noite, os noivos foram a bordo do navio. Troaram os canhões, todas as bandeiras foram hasteadas, e no meio do navio estava armada uma tenda real, de ouro e púrpura, com as mais esplêndidas almofadas. Ali, o casal passaria a noite, que era bela e fresca. As velas se enfunaram ao vento e o navio deslizou, leve e sereno sobre as águas claras. Quando escureceu, acenderam-se as lâmpadas e os marujos dançaram no convés, ao som de músicas alegres. Pensando na primeira vez que emergira do fundo do mar e vira aquela mesma ruidosa festa,
a pequena sereia também bailou, rodando como voam as andorinhas, e todos as aplaudiram. Nunca ela dançara de modo tão maravilhoso. Era como se facas afiadas lhe ferissem os pés, mas ela não a sentia. Mais profunda era a dor no seu coração. Ela sabia que era a última noite em que veria o príncipe. Era a última noite que respiraria o mesmo ar que ele. Era a última noite que viu o mar profundo e o céu marchetado de estrelas. Esperava uma noite eterna, sem pensamentos nem sonhos. E ela, que não tinha alma, não a podia mais obter. No navio reinava alegria. A festa prolongou-se até além da meia-noite. Ela ria e dançava. O príncipe beijou sua formosa esposa, que brincava com os cabelos, e ambos saíram de braços dados, indo repousar na magnífica tenda. Um grande silêncio desceu sobre o navio. Apenas o timoneiro velava junto ao leme. A pequena sereia estendeu os braços sobre a armadura, com os olhos voltados para o leste, à espera do nascer do sol. O primeiro raio de sol iria matá-la. Foi quando suas irmãs lhe apareceram à tona da água. Vinham pálidas como ela. Seus longos e bonitos cabelos não mais esvoaçavam ao vento. Tinham sido cortados. Demos nosso cabelo à feiticeira para que ela não nos fizesse perder você esta noite. Ela nos deu uma faca. Aqui está. Vês como é afiada? Antes que o sol apareça, deves cravá-la no coração do príncipe. Quando o sangue dele cair-te nos pés, estes se unirão, transformando-se em cauda, e serás de novo sereia. Poderás descer a água, ficar de novo junto de nós, e viveres seus 300 anos, antes de transformares na espuma morta e salgada do mar. Depressa! Ele ou tu, um dos dois terá de morrer antes de sair o sol. Nossa velha avó está tão aflita que seu cabelo branco já caiu todo, como o nosso caiu sob a tesoura da feiticeira. Mata o príncipe e volta, mas vai depressa. Não vês aquela risca vermelha no céu? Dentro de poucos minutos despontará o sol, e tu morrerás. E com um estranho e profundo suspiro, as sereias desapareceram nas ondas. A pequena sereia ergueu o pano de púrpura que fechava a tenda e viu a jovem e formosa esposa dormindo, com a cabeça apoiada no peito do príncipe. Ela abaixou-se e beijou-o na fronte. Fitou o céu matinal, cada vez mais claro, olhou a faca afiada e de novo fixou os olhos no príncipe, que em sonhos chamava a esposa pelo nome, pois ela estava em seus pensamentos. A faca tremeu nas mãos da sereia. De súbito, ela atirou às ondas. Ainda uma vez, com um olhar triste, ela olhou o príncipe e depois atirou-se do navio ao mar, sentindo como seu corpo se desfazia em espuma. O sol ergueu-se sobre o mar, seus raios quentes caíram sobre a espuma. A pequena sereia não sentia a morte. Viu o sol claro e a voar por cima dela centenas de formosas criaturas. A sereia viu as velas brancas do barco e as rosas nuvens do céu. As criaturas soavam como lindas melodias, mas nenhum ouvido humano as podia escutar assim como nenhum olho humano podia ver quem cantava. Sem asas, eram tão leves que esvoaçavam no espaço. A pequena sereia percebeu então que seu corpo era como o delas, a elevar-se cada vez mais da espuma. "Para onde vou?" perguntou ela, e a sua voz era como a das outras criaturas. Nenhuma música terrena podia reproduzir. "Para juntos das filhas do espaço", responderam as outras. A sereia não tem alma imortal e nunca terá, se não conquistar o amor de um ser humano. Sua existência eterna depende de um poder estranho. Também as filhas do espaço não têm alma imortal, mas as podem obter por meio de boas ações. Nós voamos para as terras quentes, espalhamos pelo espaço o aroma das flores e distribuímos frescor. Se em 300 anos fizermos sempre todo o bem que pudermos, obteremos uma alma imortal e partilharemos da eterna aventura humana. Tu, pobre pequena sereia, que sonhou com todo o coração, o mesmo que nós, você sofreu, penou e se ergueu até o mundo dos espíritos do espaço. Podes agora, por meio de boas ações, obter uma alma imortal em 300 anos. A pequena sereia ergueu os braços para o sol divino e pela primeira vez sentiu lágrimas nos olhos. No navio recomeçaram os ruídos. Recomeçou a vida. Ela viu o príncipe em companhia de sua linda esposa sair a procurá-la. E viu ambos olharem a borbulhante espuma do mar, como se soubessem que ela se atirara às ondas. Invisível, ela beijou a esposa dele na testa, sorriu para o príncipe e, junto com as outras filhas do espaço, desapareceu na nuvem rosa, que flutuava no alto. Invisível, voamos ao interior das casas humanas, onde há crianças. Cada vez que encontramos uma criança, dou carinho a eles. A criança não sabe quando voamos em alguma casa. Quando lhe sorrimos de satisfação,
um ano é diminuído dos 300 anos. Colorim colorado, este conto está acabado. Você sabia que o pai de Hans Christian Andersen era um sapateiro pobre, conhecido como o lunático da cidade? Dizem que Andersen se dava muito bem com o seu pai. Quando seu pai faleceu, Andersen foi para a capital Copenhague estudar música e canto. É legal saber curiosidades sobre o autor Hans, não é? Tchau, tchau, gente, e até uma próxima!